Olá, muito boa noite para você. Após mais de 10 dias de interdição, trânsito na BR-365 deve ser liberado nesta sexta-feira. O problema que se agravou com as chuvas na Ponte dos Vieiras teve início por falta de manutenção e você vai ver também. Motorista inabilitado perde controle de veículo na Avenida Fátima Porto e criança fica ferida. Moradores do bairro Caramuru denunciam que animais estão sendo mortos por envenenamento. Futebol. Cruzeiro estreia com goleada na Copa do Brasil. Obras da Igreja de Santana de Patos vão custar R$400 mil e padre apela para a ajuda da comunidade. Pais cobram da prefeitura o início do funcionamento de creche no bairro Sorriso. Finalmente, estudantes da região do Ribeirão da Cota conseguem voltar às aulas. 323 novos casos de Covid são confirmados em Patos de Minas. Mulher de 51 anos morre em decorrência da doença. No informe estadual, mais 2 óbitos são contabilizados para Patos de Minas. Foram 5 só essa semana. E a conquista do voto feminino no Brasil, que completa 90 anos nesta quinta-feira. Tem ainda análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Uma criança de 4 anos de idade ficou ferida durante acidente de trânsito na Avenida Fátima Porto. De acordo com as informações, o condutor do veículo não é habilitado. Um acidente ocorreu na noite dessa quarta-feira na Avenida Fátima Porto, no centro da cidade de Patos de Minas. Um cachorro da raça Pitbull, que o motorista carregava no porta-malas, pulou em direção aos pedais do carro e fez com que ele perdesse o controle do veículo, vindo a atingir uma árvore. A documentação do carro estava em dia, mas o cidadão que o dirigia é inabilitado. Além disso, uma criança de 4 anos, filho do motorista, se machucou no acidente, visto que estava sem cadeirinha e bateu com a cabeça no para-brisa. O garoto foi socorrido pelo SAMU e passa bem. Os policiais militares de Minas, de Minas deram um ultimato ao governador sobre a reivindicação do reajuste salarial. As forças de segurança estão paralisadas desde segunda-feira e deram até esta sexta, amanhã, para uma definição do Estado, senão as forças de segurança irão endurecer mais o movimento grevista. Um acordo negociado entre a categoria e Zema em 2020 previa 13 reajustes, 13% em 2020, 12% em 2021 e mais 12% em 2022. Apenas o primeiro de 13% foi concedido. Hoje o governador anunciou uma correção para o abono fardamento e disse que enviará projeto de lei para a Assembleia pedindo que o abono seja ampliado para 3 parcelas e não somente uma, cada uma no valor de 40% da remuneração de um soldado. Além disso, o Executivo também propõe um reajuste no auxílio alimentação. Moradores do bairro Caramuru estão denunciando que dezenas de gatos foram mortos nos últimos dias, supostamente por envenenamento. Eles chegaram a registrar boletim de ocorrência nesta quinta-feira. O gato que você vê agora apresentava sinais de envenenamento. Além dele, aproximadamente 20 gatos também foram envenenados nos últimos 10 dias na rua Zeca Filgueira, no bairro Caramuru. Já tem aproximadamente uns 10 dias que a gente se depara com essa situação, né? Vários animais aparecendo mortos, envenenados, na porta da gente, na via pública, mesmo dentro das casas da gente, né? Se for totalizar a quantidade, já são mais de 20, só gatos. Nesses 10 dias? Nesses 10 dias, no decorrer do tempo. Então alguém está vindo aqui, na calada da noite ou de madrugada, não sei quando, e colocando veneno para esses animais, né? Que são animais nossos, são animais de estimação, que o pessoal cuida, né, para fazer eles virem a óbito. Agora eu vou conversar com essa pessoa que mora também aqui no bairro Caramuru, que nos últimos dias, inclusive, chegou a encontrar gatos mortos, um em sua casa e outro no seu local de trabalho. Como que foi isso? Quando que aconteceu? Tem mais de 10 dias, mais ou menos 10 dias atrás, eu encontrei um morto na minha casa, embaixo do tanque. E no sábado, no meu trabalho, que eu trabalho aqui, né, na esquina aqui da minha casa também, a gente encontrou no corredor também morto. E qual que era a forma desses gatos? Eram grandes, filhotes? Não, todos grandes, tanto na minha casa quanto no meu trabalho. E todos com sinais de envenenamento? Sim, todos sinais de envenenamento, sim.
Como tem sido essa situação para vocês, moradores aqui do bairro Caramuru, aí há pelo menos 10 dias, tendo que encontrar quase que diariamente esses animais mortos? É muito triste, né? Porque eu até tenho um gato em casa e minhas filhas, né, gostam muito do gato. A gente fica preocupada porque imagina se meu gato também, né, envenena. A gente tenta mantê-lo em casa, mas gato tem um instinto, né, de sair. Você não consegue manter fechado. Eu fico com medo porque imagina se o gato meu envenena com minhas crianças, né? E é muito triste ser deparado na calçada com os gatos mortos. Mais de 20 gatos a gente achou aqui. É muito triste, né? Imagina um gatinho indefeso, não tem como se defender. O sentimento hoje de viver aqui diante de toda essa situação é de insegurança? Certeza, insegurança. Essa pessoa tem coragem de envenenar um gato. Um ser tão bonitinho, tão inofensivo. Imagina o que uma pessoa dessa pode fazer a mais, né? Então a gente fica com medo, mesmo, porque os vizinhos têm cachorro, né? Igual eu te falei, a gente tem criança, a gente nunca sabe. É muito triste, viu, a situação. Além disso, o sentimento também é de revolta e indignação. O gato a gente sabe que ele anda muito, né? Ele anda quarteirões, né? E tem morrido em cima de telhado, na via pública, na garagem, debaixo dos carros, né? Nos passeios, igual já tem um aqui, quase vindo a óbito também. Né? Infelizmente a gente não pode fazer nada por ele, que está quase morrendo. Mas a situação é essa. Alguém vem, provavelmente à noite, e envenena esses gatos. Após o aparecimento de mais um animal envenenado, a Polícia Militar Ambiental foi acionada para registro da ocorrência. Justamente, eu liguei para a Polícia Ambiental, faço questão do registro, porque essa situação não pode ficar impune. Né? A gente sabe que isso aí é um crime ambiental, isso aí da cadeia, e é responsabilidade tanto deles quanto do Ministério Público tomarem providência a respeito. E é preciso saber quem está cometendo este crime e que esta pessoa seja punida, né, por esta barbaridade. Em instantes, aqui no News, saiba qual o prazo para as pessoas transgênero e travestis poderem usar pedir, né, o uso do nome social no título de eleitor, afinal a gente está em ano eleitoral. Em meio aos ataques russos, jogadores brasileiros pedem ajuda para deixar a Ucrânia. E vamos falar do Cruzeiro, que estreou com goleada na Copa do Brasil. Pessoas transgênero têm o direito de, na hora de votar, se identificarem da forma como se reconhecem e são reconhecidas ou reconhecidos na sociedade. Por isso, a Justiça Eleitoral passou a permitir o uso do nome social no título de eleitor. Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, em 2018, nas primeiras eleições com a possibilidade de usar o nome social no título de eleitor, 7.945 brasileiros fizeram essa opção, sendo 771 em Minas Gerais. Nas eleições municipais de 2020, eram 9.985 eleitores brasileiros com nome social no título, sendo 1.001 mineiros. Atualmente, são 1.625 eleitoras e eleitores mineiros com essa opção. E desde as eleições de 2020, candidatas e candidatos podem usar o nome social na urna. Naquele pleito em todo o Brasil, 171 pessoas fizeram essa opção, sendo 21 em Minas Gerais. Para as eleições desse ano, o Matheus Castro já fez o requerimento para a utilização. Eu fiquei sabendo disso recentemente, acho que é um ponto importante, porque essa mudança já pode ser feita desde 2018 e pouca gente sabe. Então, tomando conhecimento disso, eu consegui entrar pelo site mesmo e já fazer meu requerimento, enviei meus documentos e agora estou aguardando a resposta para saber como que vai ficar e ter meu nome social no meu título. Para solicitar, acesse o sistema Título Net e inicie seu requerimento. Insira a unidade federal para atendimento e, em seguida, reúna a documentação solicitada na página seguinte. Em título de eleitor, marque se você já tem ou não o título e se sabe o número dele. Após inserir seu nome completo e os outros dados solicitados, será exibida a tela Requerimento para dados pessoais. Marque a opção Deseja incluir o nome social e prossiga com as informações solicitadas. Os dados informados serão analisados pela Justiça Federal e o requerimento pode ser acompanhado no sistema de acompanhamento do Título Net. Após o processamento do pedido, não será enviada via impressa do título para a casa do eleitor. Basta instalar gratuitamente o aplicativo e-Título em um celular ou tablet para conferir os dados de sua inscrição eleitoral e local de votação. Imaginei que fosse mais burocrático, mas pelo site mesmo eu consigo colocar meus dados, eu já tenho um título, então coloquei meus dados ali, já puxou que tem meus dados guardado ali,
e enviei alguns documentos, só foto de identidade frente e verso, a selfie, né? E um comprovante de endereço. É bem pouca coisa, é bem rápido também o processo e no passo a passo também é bem simples de entender e no final eles deixam um protocolo para eu poder ir acompanhando o processo e saber como que tá. Se você já tem o título e quer fazer essa alteração antes das eleições de 2022, ou se vai tirar a primeira via do documento e quer que ele seja emitido com o nome social, basta preencher o requerimento no título NET no site do TRE Minas Gerais até o dia 4 de maio. Realmente gostaria que isso fosse possível com todos os documentos. Eu acho que isso é importante demais, eu acho que muitas situações que poderiam ser evitadas, né, e já existem algumas possibilidades, né? O cartão do SUS já permite que tenha um nome social, existe um decreto estadual que tem a carteira de nome social, mas é uma coisa que não é utilizada, é uma coisa que lá em BH você consegue fazer, no resto de Minas não. O nome no cartão do SUS é uma coisa que já existe faz tempo, mas muitas pessoas não sabem, isso não é comunicado, então acho que é importante, além de existir o direito, que isso seja comunicado com as pessoas, que isso seja mais falado. O governo federal lançou um novo modelo de carteira nacional de identidade essa semana. A ideia é unificar o número do documento com todas as unidades da federação por meio do CPF. O documento trará uma identificação única por meio do CPF para todo o país e poderá ser consultado pela internet a partir do recebimento. Com a nova documentação, a numeração será única e a autenticidade poderá ser checada por QR Code, inclusive offline. Ou seja, apenas o CPF será considerado. Atualmente, as pessoas retiram a carteira de identidade em uma unidade da federação com um número. Porém, em caso de perda e solicitação em outro estado, por exemplo, a numeração vem diferente. Na prática, é possível ter 27 números de RG. A medida prevê ainda que a nova carteira de identidade poderá ser considerada um documento de viagem, já que vai entrar no padrão internacional. De acordo com o governo federal, a mudança tem o objetivo de simplificar a vida do cidadão e coibir fraude. A dificuldade de se identificar uma pessoa em razão da grande quantidade de números de identidade, enfim, até você chegar realmente quem era aquela pessoa, existia todo um trabalho, toda uma dificuldade. Então hoje a gente ganha muito com isso. E a nova carteira de identidade é um documento moderno, seguro, com os mais avançados elementos de segurança e formas de validação, dificultando fraudes e dando segurança à sociedade brasileira de que o portador do documento é realmente quem se apresenta. A unificação e modernização desse documento é mais um passo para um conhecimento mais amplo de cada brasileiro, compreendendo suas características e necessidades por meio da unificação de registros e serviços. O mundo assiste perplexo os ataques coordenados da Rússia contra a Ucrânia pela terra, pelo ar e pelo mar. A maior ação militar contra um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial. O presidente russo Vladimir Putin disse que o ataque é para proteger separatistas e ameaçou quem tentar interferir. Jogadores brasileiros e seus familiares que estão em Kiev, na Ucrânia, se reuniram em um hotel e pedem socorro ao governo brasileiro para deixar o país. Fala, galera. Aqui estamos todos reunidos aqui, jogadores do Dinamo, do Shakhtar, com as nossas famílias. E a gente está hospedado aqui no hotel devido a toda a situação. A gente está aqui pedindo ajuda de vocês para promover esse vídeo, devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar. E espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e alcançar o máximo de pessoas possível. Nós mulheres estamos com os filhos, com as crianças e a gente está se sentindo um pouco abandonado porque a gente realmente não tem o que fazer, não sabe o que fazer. As notícias não chegam até nós, a não ser as do Brasil, e a gente pede um apelo para vocês, até por causa das crianças. Cada um saiu da sua casa correndo para ver o hotel, cada um com uma peça de roupa. Não sabemos se vai ter comida, como que vai ser, então a gente queria muito pedir ajuda para tentar resolver a nossa situação. O Cruzeiro
atropelou o Sergipe na estreia pela Copa do Brasil na noite desta quarta-feira em Aracaju. Depois de um primeiro tempo bastante ruim, a Raposa se reorganizou na segunda etapa e conseguiu a classificação para a sequência da competição. O primeiro gol foi marcado aos 6 minutos do segundo tempo. Giovani lança a bola no alto e Edu, por cima, abre o placar do jogo para a Raposa. O artilheiro azul tem 6 gols em 8 jogos nessa temporada pelos Celestes. Aos 23 minutos, João Paulo faz o segundo tento. Ele chuta da entrada da área e acerta o ângulo superior esquerdo, fazendo 2-0. Aí foi só comemorar muito com os companheiros e comissão técnica. Aos 27 minutos, após passe de Matheus Bidu, Thiago fez o terceiro gol do Cruzeiro, cobrindo o goleiro João Gabriel. O gol de número 4 foi de Vitor Roque, que finta o zagueiro e bate na saída do goleiro aos 38 minutos da etapa complementar. Não perde as contas não. Cruzeiro 4-0. A goleada foi ampliada aos 41 minutos. Cruzamento de Rafael Santos na área e novamente o garoto Vitor Roque marca, desta vez de cabeça, fechando a vitória por 5-0 sobre o Sergipe. O jogador tem apenas 16 anos e é cria da base cruzeirense. Sempre marcar com a camisa do Cruzeiro é sempre especial. É só glorificar a Deus aí, toda honra e toda glória seja dada a Deus. A esse time maravilhoso aí, que um correndo pelo outro, e vamos alcançar nossos objetivos. A gente está muito feliz, né, pelo trabalho, né? A gente brigou do começo ao fim, se impôs e graças a Deus a gente conseguiu um resultado bom, conseguiu a classificação, isso é muito importante. E estou muito feliz pelo gol aí, tem que coroar, é o conjunto, é o elenco, é um ajudando o outro e comemoração com todos. Copa do Brasil premia bem, né? Só por essa vitória aí, pela participação e pela vitória e a classificação, né, sobre o Sergipe, o Cruzeiro faturou R$2.700.000, o que ajuda muito a um time numa situação tão complicada como o Cruzeiro, devendo muito e precisando aí de aportes financeiros, né, mesmo após ter virado uma SAF. Depois do intervalo aqui no News, obras na igreja de Santana de Patos vão custar R$400.000 e padre apela para a ajuda da comunidade. E pais cobram da prefeitura o início de funcionamento de creche no bairro Sorriso. As obras na matriz de no distrito de Santana de Patos vão custar R$400.000. O município autorizou R$100.000, mas para a conclusão a igreja vai apelar por ajuda da comunidade. No distrito de Santana de Patos, município de Patos de Minas, a matriz de Santana, fundada no século XIX, estava com perigo de desabamento devido a problemas estruturais. E por isso, ela precisou ser interditada por apresentar riscos aos fiéis que a frequentavam. O Ministério Público de Patos de Minas ajuizou uma ação civil pública pedindo para que a igreja fosse restaurada. E com isso, o juiz concedeu uma liminar, determinando a reforma do local. É um trabalho gratificante porque esse povo aqui dessa comunidade ficou tanto tempo com a igreja fechada, nós celebramos num salão aqui comunitário, e é algo de entregar para o povo e saber que ali é o lugar da nossa oração, ali é um lugar que a gente pode fazer as nossas preces a Deus. Eu fico feliz e com certeza o povo mais ainda. A prefeitura ajudará na reforma da igreja, até então com R$100.000, mas o padre conta que a obra ficará a cerca de R$400.000 e a comunidade de Santana de Patos tem ajudado a completar este valor. É uma obra que nessa primeira etapa nós vamos gastar mais de R$450.000. A prefeitura está ajudando com os recursos que são próprios para o patrimônio histórico. Os recursos demais nós temos das associações que temos aqui, o trabalho voluntário das pastorais, dos movimentos, o pessoal da comunidade e os filhos também de Santana que estão colaborando para que nós possamos angariar recursos para essa restauração acontecer, essa primeira etapa. Leandro conta que, neste primeiro momento, a obra ficará focada na estrutura física da igreja e, logo após, ela poderá receber os fiéis. Mas vale ressaltar que a parte artística de pinturas será feita num segundo momento. Primeiro é a reforma a restauração da estrutura da igreja. Os pilares que estão abalados, toda a parte estrutural que vai ser feita. Pilares, os telhados, parte de alvenaria, o que precisa ser restaurado para depois fazer a parte artística.
Antônio Pereira tem 82 anos e ele afirma que desde os 9 frequentava a igreja matriz do distrito de Santana de Patos. Com isso, ele diz sentir falta de seu funcionamento. Nós sem a igreja nós não falamos nada, né? Sem nós rezar, né? A gente reza em casa, mas não é igual na igreja, né? Além disso, Antônio conta que sua família o levou para a igreja e lá ele casou há 60 anos atrás. Ele afirma que fez assim com seus 10 filhos, em que todos foram batizados e casaram no mesmo local. Eu fui criado sem pai e sem mãe, mas a minha família me ensinou a vir na igreja, sabe? Tempo da solteira, eu frequentava a igreja diária, né? Casei aqui. Aline de Faria é presidente da Associação Cultural e Educacional Santa Terezinha e ela conta que as obras atrasaram pela falta de coordenação e pelo processo burocrático. Especialmente pela falta de coordenação desses 3 atores, da comunidade local, representada pela associação, que teve uma nova gestão a partir de 2019, pela Mitra e pela prefeitura. Então, o desalinhamento desses 3 atores e também em razão do processo burocrático, porque o bem é tombado, e então as obras demoraram tanto a iniciar por causa desses fatores. E a previsão de entrega é que as obras sejam concluídas em 6 meses. Então, daqui a 6 meses, a Igreja Matriz de Santana será reaberta ao público. No entanto, essa fase de embelezamento, essa fase de restauração arquitetônico, ela será realizada numa segunda etapa. Especialmente porque é uma fase mais que demanda um valor maior de recursos. Inaugurada há mais de 4 anos, a creche do Residencial Sorriso segue sem receber alunos. A situação tem provocado muitas reclamações de pais indignados. R$ 1.818.465,84. Este é o valor gasto para a construção do CEMEI Vereador José Augusto Ferreira, que fica na rua Severino José Brito, no bairro Residencial Sorriso, em Patos de Minas, que teve sua construção iniciada no mês 10 de 2016. O término deveria ser em agosto de 2018. Mas, passados-se pouco mais de 4 anos, a estrutura já começa a ficar danificada e as crianças que ali deveriam ficar seguem na creche do bairro Quebec. O ano passado eles falaram que já ia começar lá quando voltasse às aulas, assim que terminou a pandemia, que voltou às aulas, né? Só que a gente conseguiu falar na secretaria, eles falaram que não ia ser autorizado porque tinha alguns problemas na creche, mas que esse ano seria certeza que funcionaria. É mãe levando criança de bicicleta, na hora de buscar, não tem como a criança vir embora porque está chovendo muito, é longe para os pais, né, para poder levar as crianças, para buscar as crianças. É mãe que tem criança em outra escola, é mãe que não tem vaga porque lá é pequeno. Segundo Marli e Alisson, que são pais de 2 meninos de 3 anos, a creche, que já está pronta há anos, ao invés de trazer solução, com a demora para a ativação do local, tem feito com que transtornos sejam gerados. A gente fica muito contrariado porque a creche está muito perto da casa da gente, né? E é uma creche muito boa, é uma estrutura maravilhosa e está ali parada desde que inaugurou, né? As obras acabaram há 1 ano e meio atrás, foi inaugurada pela antiga gestão e está parada ali, né? Não acontece nada, então o transtorno total, né? Para todo mundo, né? Todo mundo esperava ela funcionar e está ali parado, sem atividade nenhuma. O pedido dos pais que precisam deixar seus filhos na creche é que haja uma solução imediata para o local. Fica meio no ar, né, o que vai acontecer. Ninguém sabe direito, ninguém sabe explicar realmente quando é que vai voltar a funcionar, quando que vai funcionar, né? Espero que resolva rápido, né? Porque é uma estrutura que ficou excelente. Inclusive estão construindo outras creches, mas eu acho que a prioridade tem que ser para a creche que já está pronta, porque não adianta você gastar milhões e a creche continuar ali parada, gastando. Agora já está gastando mais dinheiro pintando a creche novamente, porque não está tendo funcionamento lá. Por meio de nota, a Prefeitura informou que a previsão é que as atividades do CEMEI sejam iniciadas no próximo mês. A data ainda será divulgada. A seguir, você vai ver que finalmente estudantes da região do Ribeirão da Cota conseguem voltar às aulas.
Deputados se reúnem com coordenação do DR para tratar de obras em rodovias interditadas. 323 novos casos de Covid são confirmados em Patos de Minas. Mulher de 51 anos morre em decorrência da doença. Mas no informe estadual, mais 2 óbitos são contabilizados para Patos de Minas. Foram 5 só essa semana. Agora a gente atualiza os números da Covid-19 em Patos de Minas, né? O boletim desta quinta-feira mostra que 323 novos casos da doença foram confirmados em relação ao informe anterior, publicado ontem. Segundo a Prefeitura, grande parte destes casos são remanescentes do mês de janeiro, né? Foi registrado mais um óbito em Patos de Minas, elevando para 573 a quantidade de vidas perdidas. A vítima, uma mulher de 51 anos, faleceu no dia 21, última segunda-feira. Ainda conforme a Prefeitura, sobre esse óbito, esta mulher não teria se vacinado contra a Covid com nenhuma dose. A ocupação de leitos por Covid-19 em hospitais públicos está em 2,08% nas enfermarias e 17,77% nas UTIs. Considerando a ocupação total de leitos, agora sim a gente fala, né, dessa ocupação total de leitos para todas as doenças, está aí na sua tela. Nos hospitais particulares e públicos de Patos de Minas, são 9 pacientes em leitos clínicos e 12 em UTIs. Você vê aí, ó, nessa comparação, que hoje nós temos aí uma redução dessa ocupação total de leitos. Para os clínicos, 71,57%, ou seja, dos 197 disponíveis, 141 estão ocupados. Também nessa ocupação total de leitos aí para todas as doenças, você vê que com relação às UTIs, são 69,44% de ocupação. Disponíveis são 72 e ocupados 50 UTIs. E aí você percebe ali também que o número de ocupação hospitalar para pessoas que também são de outros municípios, são atendidas na nossa rede particular e pública em Patos de Minas, teve redução. Os clínicos baixou de 12 para 9 e nas UTIs teve um aumento, né, de 11 para 12 entre os boletins de ontem e de hoje. Mas no boletim epidemiológico desta quinta-feira de Minas Gerais, mais 2 mortes por Covid-19 foram confirmadas em Patos de Minas, totalizando 5 óbitos essa semana, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, né? Pelas contas do Estado, o município tem 594 óbitos ao todo desde o início da pandemia. 22 a mais do que o informe publicado pela Prefeitura de Patos de Minas, né? 21 a mais, porque hoje a gente teve mais uma contabilização. Ainda sobre os números do estado, foram confirmadas aí 168 mortes nesta quinta-feira em Minas e ao todo são 59.307 vidas perdidas entre os mineiros. Mais de 36 mil novos casos foram confirmados e quase 156 mil pessoas estão ainda em acompanhamento. A gente vai mudar de assunto porque finalmente os alunos da zona rural que estudam na zona urbana de Patos de Minas conseguiram voltar às escolas nesta quinta-feira. Com as condições precárias da estrada que dá acesso ao aterro sanitário, os estudantes que moram na zona rural quase se envolveram em acidente. Sexta-feira, o caminhão dançou na frente do ônibus e hoje o ônibus atolou ali, ó. Ainda bem que eu não fui pra escola e eu gosto muito de estudar. Aí não dá pra nós ir pra escola, o ônibus atolou ali em cima hoje. Não dá. Nós temos que ir pra escola, é semana de prova, né? Não pode ficar faltando, não. Eles têm que arrumar isso aqui urgente. Não dá pra nós ficar numa cidade, voltando. Os ônibus estão tudo atolando ali em cima. As 2 e mais outros cerca de 40 estudantes que precisam acessar a estrada que dá acesso ao aterro sanitário foram obrigados a faltar à aula nos últimos dias porque foram avisados que o ônibus não tinha condição de buscá-los por conta das condições da via. Mas finalmente nesta quinta-feira, uma boa notícia. Como tem apenas chuviscado, o motorista do ônibus escolar conseguiu buscar os estudantes. Agora, os moradores da região esperam que nessas condições climáticas a via possa ser recuperada em definitivo. E aí com essa previsão de tempo, né, vai continuar chovendo, mas a previsão é de que esse volume reduza, diminua, a tendência é que essas estradas possam ter aí um prazo maior de estiagem para serem recompostas, né, com a questão do cascalhamento, com a questão de limpeza, porque tem muito barro, tem muita lama ainda nessas vias. O município precisa fazer esse serviço. Em meio aos períodos chuvosos, a situação fica mais complicada de executar essa obra, mas com esse período aí, pelo menos é o que se espera e é o que tem sido previsto aí pela meteorologia, é que vai haver um espaçamento maior entre os períodos de chuva, entre as pancadas de chuva e uma redução nesse volume, o que vai proporcionar, então, uma melhora nas condições para que essas estradas possam ser recompostas. Não só essa aí, né, que vai para o Ribeirão da Cota,
que dá acesso ali ao aterro sanitário, mas todas as outras que estão aí realmente com muitas dificuldades, como na região do Areado e outras regiões que estão aí com muitas dificuldades de acesso. Agora, com a liberação da BR-365, por exemplo, a gente vai falar desse assunto já já, também vai facilitar porque vai diminuir o volume nas estradas estaduais e também, consequentemente, em estradas de chão, né, que são os desvios, os famosos desvios que a gente tem mostrado ao longo do tempo aqui no NTV News. Olha, o deputado estadual, doutor Eli, se reuniu com a coordenação do DR na tentativa de buscar agilidade para os serviços de reparos nas rodovias que ligam Patos de Minas a Carmo do Paranaíba e Presidente Olegário. A reunião aconteceu nesta quarta-feira e teve como objetivo alinhar demandas para consertos de trechos de rodovias mineiras interditados após fortes chuvas do início do ano. Nós já na Assembleia já fizemos as reivindicações como deputado, todos os deputados de uma forma geral, né, com essa pandemia, já estava fazendo a prevenção de muitas complicações que nós estamos vivendo. E no setor rodoviário, tem várias interrupções em Minas Gerais, você sabe, né? Vários gargalos também, mas os deputados como um todo fizeram reivindicações das suas regiões e eu também fiz, até por escrito, formalizei, né, as dificuldades que nós temos, mas fui encontrar o nosso engenheiro civil responsável, né, doutor Vinícius, que recebeu a gente muito bem, explicou tecnicamente as dificuldades, passa por contratos, né? Passa por cima, às vezes, de licitações, mas não no sentido de vantagens, aquelas já conhecem como é a coisa, né? E, de qualquer maneira, estão atendendo as urgências, emergências dessas complicações, dessas interrupções nas estradas, né? Na MGC 354, trecho entre Patos de Minas e Presidente Olegário, ficou constatado que será preciso fazer reparos na terra antes da reconstrução da via. Análises para a LMG 743, Patos de Minas a Carmo do Paranaíba, também estão sendo feitas. No PO, também fizeram um remendo lá, né, um desvio pequeno na de Quintinos, né, e todas as outras interrupções que tiver vai ter que passar por uma análise técnica de urgência, lógico. O governo mobilizou, né, o DR mobilizou e o governo está apoiando, procurando tudo dentro da lei também, dar uma solução. Apesar da reunião, ainda não há data para que os trabalhos nos dois trechos sejam concluídos. Eu penso assim, é uma intuição, não, é solução técnica. E aí a gente tem que respeitar os engenheiros, as pessoas especializadas, né? Não é uma equipe que já tem todo um projeto, organizando esse projeto para dar início às obras imediatamente. E as ações têm que partir de todos os setores, inclusive político, né? Com todas as forças, com toda a pressão que o poder político tem para poder agilizar esses serviços, para poder provocar aí um aporte maior, seja de recursos ou de equipes, para que essas estradas sejam liberadas. A situação de afundamento dessa estrada que segue de Patos para Presidente Olegário e também para Carmo do Paranaíba é algo assim impressionante, né? Destruição. É realmente um cenário horrível, que aí impossibilita muitas situações como o escoamento de produção, tem que ter desvios maiores, e aí há um dispêndio de dinheiro, acaba gastando-se muito mais, tanto quem utiliza essas vias quanto também o poder público. Então todos os esforços precisam ser tomados para que essas vias sejam liberadas, sejam recompostas da maneira correta e possam ser liberadas para dar acesso a todas essas populações que precisam, né? Não só o cidadão que está ali indo e vindo por motivos pessoais, mas também por toda uma cadeia produtiva que depende dessas estradas para poder se locomover com tranquilidade. Daqui a pouco aqui no News, após mais de 10 dias de interdição, a gente vai falar do trânsito da BR-365, que deve ser liberado nesta sexta-feira. O problema que se agravou com as chuvas na Ponte dos Vieiras teve início por falta de manutenção. E você vai ver que a conquista do voto feminino no Brasil completa 90 anos nesta quinta-feira. O problema na Ponte dos Vieiras, na BR-365, começou por falta de manutenção. Se a empresa contratada pelo DENIT tivesse percebido a erosão na cabeceira da ponte, evitaria a interdição da rodovia por mais de 10 dias para esses reparos. O serviço agora está na reta final e o trecho será liberado nesta sexta-feira. É o que conta agora a jornalista Ludmila Bahia, com imagens de Gustavo Brito. A ponte está interditada há mais de 10 dias, mas para conseguir chegar ao destino, muitas pessoas fizeram uma logística.
estacionaram carros, ônibus de um lado da rodovia, do outro, veículos esperavam para levá-los até o destino. Aí a gente pegou um táxi aqui para chegar em Patos, né, e um táxi para trazer nós aqui de volta. Muito complicado, porque eu faço faculdade na Unipam, eu faço enfermagem, e eu vinha todo dia de ônibus da minha cidade, que ele vinha todo dia à noite, e por causa da ponte não teve como, o ônibus não vinha, e eu precisava vir, então eu vim, vamos dizer, de mala, e fiquei na casa da minha amiga, e quase 2 semanas até a ponte arrumar. Dificultou bastante, não só para nós, mas para todos. Sou funcionária pública da Prefeitura de Cruzeiro da Fortaleza, tenho colegas de trabalho que moram em Patos de Minas, não tinha como vir trabalhar, porque não tinha como passar. Essa semana eles estão indo trabalhar, porque estão vindo até aqui, a Prefeitura está buscando do outro lado para eles poderem ir, e na hora de ir embora do mesmo jeito, traz até ali e eles atravessam. Então, um transtorno muito grande para todo mundo, né? Esse era o ponto crítico aqui na Ponte dos Vieiras. Por conta do volume de chuvas e da falta de manutenção, a água acabou escorrendo pelo local errado e formou uma grande erosão por baixo da ponte. Agora a gente vê a colocação dessa lama asfáltica, do asfalto, a finalização desse processo que é aguardado por quem precisa transitar por esse local. Para que o problema não ocorra em outras pontes, todas entre o trecho Patos de Minas e Uberlândia foram vistoriadas pelo DENIT e nenhuma intercorrência foi encontrada. A estrutura da Ponte dos Vieiras não foi comprometida. Por conta do trânsito pesado de veículos que trabalham na recuperação da Ponte dos Vieiras, alguns estragos foram provocados no asfalto e uma operação tapa-buracos é realizada simultaneamente para recuperar completamente esse trecho da BR-365. Uma força-tarefa trabalha aqui na Ponte dos Vieiras, BR-365. A empresa contratada pelo DENIT faz os últimos reparos na cabeceira da ponte para a conclusão desse serviço. Funcionários da Prefeitura de Patos de Minas também trabalham nesta quinta-feira para ajudar na conclusão da obra. Os serviços começaram na última segunda-feira e a previsão é de que fiquem prontos nesta sexta. O Humberto é operador de máquinas e tem se desdobrado junto com os colegas sob sol e calor forte para entregar o trabalho de reparo. Trouxe um transtorno para todos nós, né? Inclusive para Patos de Minas, mas eu acho que agora vai tá resolvido. Tem mais gente ansiosa para ver o serviço pronto, principalmente quem precisa transitar pelo local todos os dias, como a Fabrina, que agora não terá mais que morar de favor na casa da amiga. Posso voltar à rotina, vir todo dia à noite, voltar tudo ao normal. Se Deus quiser, vai arrumar e agora vai ser definitivo, né? Dá para ir vir todo dia novamente, né? Porque o desvio é um pouco longe. Lá do Brejo a gente vem muito a Patos, né, para resolver as coisas, que é uma cidade muito pequena, então a gente está sempre aqui. Agora, graças a Deus, né, voltando o trânsito normal, para nós vamos aliviar bastante. Ninguém mais terá que fazer a travessia a pé e em meio a máquinas, mas a partir do momento em que a ponte for liberada, a PRF chama a atenção para quem deixa o veículo estacionado no acostamento da BR. Nesse caso, o motorista poderá ser multado. A infração é considerada leve, soma 3 pontos na CNH e paga multa de R$ 88. E essa interdição, que durou 12 dias aí, né? Foram vários dias aí, quase 2 semanas, provocou muitas dificuldades. Essa semana, inclusive, a gente viu aí um policial rodoviário federal tendo que transportar uma garotinha nos braços, uma garotinha com problema de locomoção, né? Uma garotinha deficiente, e a mãe não conseguiria passar por aquele buraco da obra para chegar até o táxi, né? E eles estavam voltando de Patos de Minas, indo para a cidade onde residem, né? Em Guimarães, com essa garotinha que veio fazer um tratamento médico. Então uma das dificuldades apresentadas nesse período todo de interdição. Faltou ao DENIT cobrar da empresa responsável por essa manutenção, né, por essas verificações, por esses laudos, um efetivo trabalho, né, para que antecipasse aí preventivamente essa situação, como a gente mostrou aí, ali na cabeceira, ali no encontro da rodovia com a estrutura da ponte. A ponte está intacta, né? A ponte não tem nenhum problema. O problema é justamente essa estrutura que chega até a ponte ali, né? Aquele acesso. Isso é que foi danificado com as chuvas
E uma manutenção preventiva, um laudo preventivo aí que deveria ter sido cobrado pelo DENIT dessa empresa responsável por esse serviço, poderia ter evitado todos esses transtornos, todas essas dificuldades aí provocadas por esses vários dias aí de interdição. Aí agora esse período é de limpeza, é de secagem, né, de todo esse material que foi colocado ali, de secagem, e amanhã essa previsão de liberar aí, então esse acesso na BR-365 ali na Ponte dos Vieiras, voltando a facilitar ali o tráfego e resolvendo muitas questões que ficaram impedidas, inclusive com desvios aí com cerca de 200 quilômetros para muita gente que precisa trafegar pela região aí, levando produtos para atendimento médico, enfim, para todas essas viagens que são necessárias e que é utilizada pela BR, né, 365. 24 de fevereiro é o aniversário do primeiro Código Eleitoral, né, que garantiu aí oficialmente, né, às mulheres o direito de votar e serem votadas no Brasil. Essa matéria a gente vai trazer na segunda edição do NTV News para você. Com essa a gente encerra a edição de hoje do NTV News, voltando amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia e até amanhã.